Antes da cirurgia para correção de uma hérnia no abdômen em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou do desfile cívico-militar de 7 de setembro. Acompanhado pela família, ministros e convidados, ele celebrou os 197 anos da proclamação da independência. Durante 2 horas de cerimônia, cerca de 3.000 militares das Forças Armadas desfilaram na esplanada dos ministérios, além de 1.100 estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal. Compuseram ainda a parada os efetivos das Forças Auxiliares, entre eles a Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança Pública, além da Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Bolsonaro aproveitou a ocasião para falar da importância da data e da liberdade. Hoje é uma data magna, uma data ímpar em nosso país. A data que nós nos tornamos independentes. Agora, a independência de nada vale se não tivermos liberdade. Essa por tantas e tantas vezes ameaçadas por brasileiros que não têm outro propósito a não ser o poder pelo poder. Então, a todos os brasileiros, e nós pedimos, conscientes cada vez mais de que é esse país, essa maravilha chamada Brasil, um país ímpar no mundo que tem tudo para dar certo. E precisamos sim de cada um de vocês para reconstruí-lo. E a liberdade estará em primeiro lugar. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro passou pela cirurgia para corrigir a hérnia. A semana começou com o vice-presidente Hamilton Mourão como presidente em exercício. Na segunda-feira, o presidente interino esteve em São Paulo para a conferência anual do Conselho Empresarial Brasil-China. Em maio, Mourão foi à China para tentar estreitar os laços com políticos e empresários do país. O país tem especial interesse sobre o leilão da internet 5G, programado para o final deste ano. Na cerimônia, Mourão destacou as reformas que o governo de Bolsonaro vem realizando e disse que a China pode se tornar uma aliada na recuperação econômica do Brasil. Para que possamos nos beneficiar das oportunidades, precisamos estar preparados. E o governo do presidente Jair Bolsonaro está realizando as reformas necessárias para que o país ingresse em um novo ciclo de crescimento econômico sustentado. E contamos com a China como parceiro nesse percurso. Na quinta-feira, o presidente em exercício Hamilton Mourão palestrou em Porto Alegre para cerca de 130 empresários e políticos. Ele explicou os benefícios de uma relação comercial com a Alemanha. A Alemanha hoje é o maior parceiro comercial que nós temos na Europa, é o quarto, de uma forma geral, uma corrente de comércio de praticamente 16 bilhões de dólares por ano. A Alemanha é um país fortemente industrializado, um país que se destaca pela pesquisa, pela inovação, pelo desenvolvimento. Então, esses parâmetros são importantíssimos para um país em desenvolvimento como o Brasil. O vice disse também que, apesar de serem comuns as queimadas na região da Amazônia Legal, nessa época do ano, o governo deve fazer uma meia-culpa na questão ambiental. Para Mourão, a área de assistência técnica do governo federal tende a acabar com a queimada, superando a cultura disseminada pelas figuras do madeireiro, o grileiro e o garimpeiro. Na sexta-feira, o presidente interino Hamilton Mourão afirmou que o presidente Jair Bolsonaro tem perfeitas condições de comparecer à abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. Aí eu acho que o presidente virá, a Assembleia até essa extensão aí, vamos dizer, do repouso dele, é exatamente para ele estar em boas condições para no próximo final de semana poder viajar. Agora, se não tiver condições de viajar, de ir para a ONU, o senhor aceitaria ir no lugar dele? Não, tem que ver se o presidente, o que ele vai decidir, caso isso ocorra, Mas eu acho que ele tem perfeitas condições, eu já conversei aí com alguns médicos e todos eles me disseram que não vai interferir na viagem dele. Esta semana, o presidente Jair Bolsonaro permaneceu internado em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia para a retirada de uma hérnia, decorrente das outras cirurgias que sofreu desde setembro do ano passado, quando foi alvo de um atentado durante a campanha eleitoral. O repórter Fernando Martins acompanhou diariamente a rotina de recuperação do Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, e nos atualiza de lá sobre a situação do presidente. Fernando, havia expectativa de que Jair Bolsonaro retomasse a presidência na sexta-feira, mas o prazo foi aumentado.
Além disso, Mourão afirmou que o presidente está apto para comparecer à abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Conta pra gente. É isso mesmo, Camila. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse que se tudo correr dentro do planejado, o presidente tem condições sim de comparecer à Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos, onde inclusive fará um discurso na abertura. Isso está programado para o dia 24 de setembro. O presidente assumiria nesta sexta-feira, novamente, suas funções à frente do país, mas o próprio médico, o Dr. Camarinha, da Presidência da República, em conversa com o cirurgião Dr. Antônio Luiz Macedo, acharam melhor segurar por mais 4 dias desde sexta-feira para que o presidente não assuma de fato novamente as suas funções. O vice-general Hamilton Mourão segue, portanto, pelo menos até terça-feira, quando nova avaliação será feita e Jair Bolsonaro poderá de fato voltar a despachar. Aqui no Hospital Vila Nova Star, onde nós falamos, há um gabinete preparado para que Bolsonaro possa despachar com os seus assessores. E a expectativa é essa, desde que começou o seu trabalho de recuperação nesta cirurgia. Por aqui segue a movimentação da imprensa, de segurança, e as visitas seguem restritas. A novidade é que nesta sexta-feira o presidente Jair Bolsonaro tirou a sonda nasogástrica que estava utilizando e havia a reinserção de uma dieta oral líquida, 50 ml de hora em hora, para ver como o organismo retoma suas atividades. Inclusive o próprio médico Antônio Macedo disse que as atividades do trânsito intestinal do presidente já estavam sendo restabelecidas. Ele segue, inclusive, fazendo as suas caminhadas aqui pelo hospital, que faz parte da sua reabilitação, bem como a fisioterapia respiratória. A retirada da sonda estava prevista para quinta-feira à noite, mas acabou sendo feito na sexta-feira porque ainda estava aspirando ar, havia necessidade de tirar ar dos órgãos internos do presidente Jair Bolsonaro. O último boletim médico de sexta-feira diz exatamente isso, que há melhora acentuada dos movimentos intestinais. O presidente Jair Bolsonaro permanece sem dor e sem febre. Fica sendo mantida a alimentação endovenosa e também, como eu disse, os trabalhos de fisioterapia. Portanto, segue a recuperação. Havia expectativa que depois da alta médica, Bolsonaro seguisse por mais uns dias em repouso aqui no hospital, mas ele mesmo não tem esse desejo e quer voltar para Brasília assim que possível, que for dada essa alta médica. E o cirurgião Antônio Luiz Macedo irá para Brasília assim que houver essa alta médica, depois de alguns dias, para ver as condições do presidente, a sua evolução e daí sim podendo estar liberado para participar da Assembleia Geral da ONU nos Estados Unidos. Nós continuamos por aqui acompanhando todos os desdobramentos da recuperação desta, que é a 4ª cirurgia do presidente Jair Bolsonaro desde o atentado que sofreu em setembro do ano passado.